tomar uma água aqui. Para molhar a garganta. Ao declarar seu propósito, repetiam a mentira do diabo no Éden. Como Deus sereis. Vamos ler? Gênesis 3 e 5. O povo até hoje tem esse besterol, né? As religiões pagãs, elas afirmam categoricamente que o homem é um Deus. Gênesis 3 e 5. Olha o que diz aqui. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Mentira da serpente. Declarando que vocês serão como Deus. Vocês se transformarão em deuses. De Babel a Belsazar, lá em Daniel, capítulo de número 5, e de Herodes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, já leu sobre Herodes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, de Babel a Belsazar, de Herodes a Hitler, Deus demonstrou repetidamente que não vale a pena rebelar-se contra a sua vontade. Não adianta. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16 e 18. Queremos dar bem-vindo à nossa companheira de oração pelas madrugadas, que é minha irmã Maria Bernardes. Jesus te abençoe. Pai do Senhor, boa noite. Que Jesus lhe dê saúde, mulher de Deus. Irmã Maria Bernardes, juntamente com a irmã Maria das Graças, né? Então, Provérbios 16 e 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Jesus advertiu que aqueles que se exaltassem seriam humilhados. Mateus capítulo 23, versículo 12. Aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, por favor, a exaltação não é de Deus. Não se exalte em nada. Seja humilde. Obrigado, irmão Milton, meu amigo do meu coração. Irmão Milton colocou aí a Provérbios 16 e 18. Você que está aí ao vivo nessa live pelo Facebook, você aí tem acesso aos versículos. Aí, irmão Milton colocou, tá? O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. É verdade, irmão Milton. É, meu irmão. Orgulho não vale de nada. Só traz a destruição. O espírito altivo, né? Você escorrega e cai com a cara no chão. Não é de Deus. Babel,
Qual era o projeto de Nirode e toda a sua corja? Eles construindo Babel diziam, subamos, subamos. Enquanto isso, os céus estavam em reuniões. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó reuniu com o Espírito Santo da verdade e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Trindade Santa se reuniu e disse, desçamos. Babel dizia, subamos. E Deus, lá dos céus, diziam, desçamos. Subamos, desçamos. E Deus desceu e resolveu. O Salmo de número 2 e o versículo 4 diz, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Está falando aqui de Deus rindo de Babel, mas rindo mesmo de verdade. Queremos aqui, irmã Maria Bernardes, Deus te abençoe. Marcos Ebeneze, grande pregador, que saudade de você, meu filho. Mas muita saudade mesmo. O Senhor também te abençoe, viu? Meu amado, grande pregador, Marcos Ebeneze. Pai, esse homem tem uma palavra, misericórdia. Lembro muito quando o evangelista Nilson te levava ali na Adesud e a gente se alimentava. Grande pregador, pastor Marcos Ebeneze. Saudade do Senhor, saúde para o Senhor e toda a sua família, viu? Tu moras no meu coração, pastor Marcos Ebeneze, como também o evangelista Nilson e toda a sua família. Nós amamos vocês. Irmão Milton colocou aqui, Salmo de número 2 e o versículo 4. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Essa tradução do irmão Milton aqui rebentou. Gostei muito. Caçoa. Isso é língua lá do velho e querido Pernambuco. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Enquanto eles pensavam que estava construindo a Torre de Babel para abalar Bangu, Deus estava rindo. Vamos descer lá para ver o que está acontecendo ali, que eu não estou nem enxergando daqui de cima. É verdade, evangelista Nilson Vieira, bons tempos. É verdade. O julgamento de Deus em Babel não tratou apenas dos pecados imediatos, mas também ajudou a prevenir futuros problemas. Imagine, né, a unificação da humanidade. Meu Deus, se hoje a humanidade está separada e está acontecendo o que está, imagine todo mundo unificado, uma só língua, uma só nação. Não é por nada não, mas ia destronar Lúcifer, ia destronar o diabo. Ainda bem que Deus, com esse pecado, né, regido, essa desobediência organizada por Nirode, Deus resolveu vários problemas, né? Porque antes de Babel, a humanidade estava unificada. E Deus pegou e resolveu esse problemão aí. Francine Azobo, minha amiga, cadeira cativa nas lives de terça, quinta e sábado. Ei, Francine Azobo, paz do Senhor, saúde para você e toda a sua família. Um abraço no Ivan, viu, seu esposo. Não sei se ele está no Brasil ou está lá na África.
Mas um abração no coração do Ivan. Deus abençoe, Francine. Presbítero Carlos Henrique, paz do Senhor, boa noite, saúde para o senhor e toda a sua família, um abraço aí na cooperadora Rafaela, um abraço nas meninas, que Deus abençoe vocês, tá bom? Então, a unificação da humanidade só serviria para dar às pessoas uma ideia falsa de poder que as levaria a uma rebeldia ainda maior contra Deus. E Deus resolveu isso daí, né? Separou a humanidade. A palavra Babel, que vem do hebraico Balau, confusão, misericórdia, está repreendido. E também, por causa do julgamento de Deus, o portal dos deuses. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz: Deus não é de confusão. Aprenda isso, o nosso Deus não é Deus de confusão. No velho e querido Pernambuco, na década de 80, cantava-se um hino dizendo: divisão não é de Deus, quem primeiro dividiu, lá no céu não está mais. Década de 80, Assembleia de Deus, velho e querido Pernambuco, que saudade. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Obrigado, irmão Milton. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Palavra do apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo, grande homem de Deus. O Nilson conhece aí. O maestro Nilson Vieira conhece aí esse hino, né? Conhece esse hino. Muito bem. Nilson é das antigas. Nilson conheceu aquele pastor lá, gente, de Abreu Lima. Meu Deus, esqueci o nome agora. Evangelista Nilson. Esqueci. Irmã Shirley, que Deus abençoe, irmã Shirley, paz do Senhor, boa noite, Jesus te abençoe, mulher de Deus, seja bem-vinda à nossa live, né? Que Deus abençoe. Então, 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. A palavra sem, S-E-M, sem, significa nome em hebraico, nome. E Deus prometeu a Abraão, um descendente de Sem, que engrandeceria seu nome. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Então, Caim e Abel, Caim mata Abel. Aí nasce Sem. Então, da linhagem, do DNA de Sem, surge um descendente de Sem que engrandeceria seu nome, Abraão. E esse descendente é Jesus. Porque a palavra, o nome Sem, significa nome. Isso mesmo, Nilson. Pastor Isaac Martins, grande homem de Deus. Eu congreguei muitos anos com o pastor Zé Leôncio. Oh, saudade, meu pastor presidente, pastor Zé Leôncio, do Grande Recife. O Milton colocou aqui, Gênesis 12 e 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome
e você será uma bênção. Então, quando Deus diz que tornaria famoso o nome de Abraão, era isso o desejo de Nirode. Só que Nirode foi por um caminho que era um caminho oposto ao caminho de Deus. Não adianta você querer, né, eternizar o seu nome usando comportamentos, atitudes e práticas que desagradam a Deus. Há uma enorme diferença entre a humanidade dizer: tornemo-nos célebre nosso nome, e Deus dizer: te engrandecerei o nome. Deus é Deus. A humanidade diz e não consegue, né? E se consegue, consegue eternizar o nome de uma pessoa de uma maneira suja, pecaminosa, desobediente. A Babilônia representa o sistema do mundo que se opõe a Deus, odeia a Jesus Cristo e é atraente aos apetites mais objetos da natureza humana. Isso é Babilônia. Sai de Babilônia. Babilônia não é amiga do Evangelho. Babilônia é um perigo. Eu lembro de um hino que a gente cantava na década de 80, não sei se o maestro Nilson conhece, mas cantava assim: há muitos que vivem no mundo, enganados pelo tentador, não escutam quem fala a verdade, nem dão crença ao fiel pregador. Não importa, o convite foi feito para todos que é pecador. Eu convide ao céu, tu não queres. Tu podes ficar, mas eu vou. Podes até invocar outro Deus não de luz. Podes reinar, só não pode morar com Jesus. Breve hão de passar voando pelas nuvens anjos do Senhor, a dizer: ai de ti, Babilônia, o teu grande poder já findou. A Babilônia representa o sistema do mundo que se opõe a Deus, odeia a Jesus Cristo e é atraente aos apetites, mais objetos da natureza humana. Isso é Babilônia. E o Nilson conhece. Rapaz, o Nilson, eu vou dizer um negócio. Viu? Conhece. Nilson é maestro. É um homem de Deus. Saudade de você, Nilson. Torres de Orgulho era o nome que deveria ter dado para Babel. Torres de Orgulho. Jesus Cristo realizou ao morrer numa cruz de humilhação. Então Jesus fez tudo ao contrário do que você pensar e imaginar. Quando nós falamos de orgulho, Jesus fala de ser humilhado. A Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, ela
traz um ensinamento para nós muito profundo. E eu quero apresentar para vocês informações, que daqui a pouco eu estou encerrando a live e a gente vai continuar essas informações. Terça-feira tem live no Instagram, quinta-feira tem live no YouTube, sábado live no Facebook, amanhã, pela manhã, 9h30, nós teremos Escola Bíblica Dominical. Amanhã, na ADSUD, culto presencial pela manhã, 9h30, Escola Bíblica Dominical pela manhã. À noite, às 18h, 6h da noite, teremos Santa Ceia do Senhor, amanhã na ADSUD. SIG quadra 6, lote 1395, Brasília, Distrito Federal. Fica ali no setor de indústrias gráficas. Santa Ceia, amanhã à noite. E de manhã, Escola Bíblica Dominical. Por causa da pandemia, a ADSUD só está funcionando aos domingos. Compareça lá com a sua família. Então, o capítulo 11 de Gênesis inicia-se informando que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isso parece estar em aberta contradição com o que fora dito em Gênesis, capítulo 10, 5, 20 e 31. Então, quando você vai ler, é por isso que muita gente vai ler Bíblia e fica todo embaraçado. Todo embaraçado. Né? Quando você... Milton, coloca isso, se o senhor tiver aí. Gênesis 10 e 5. Depois Gênesis 10 e 20. Depois Gênesis 10 e 31. Você vai lá no capítulo 11 de Gênesis, lê. E quando você lê no capítulo 11 de Gênesis, você encontra Deus, no capítulo 11, pegando as línguas de Babel e separando, né? Confundindo. A língua era unificada e começou a ficar cada um falando um idioma diferente. Mas no capítulo 10, antes, você encontra isso aí, ó, que o irmão Milton colocou. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo o clã de suas nações. Conforme a sua língua, como? Que língua? Se a língua foi separada em Gênesis 11, como é que ela já está sendo separada em Gênesis capítulo 10? São esses os descendentes de Cã, conforme seu clã e línguas, em seus territórios e nações? Aí você vai para Gênesis 10 e 31. São esses os descendentes de Sem, conforme seu clã e línguas, em seus territórios e nações? Então, essa confusão, quando você está lendo a Bíblia, você mata ela quando você participa de um estudo bíblico. Porque a língua falada no capítulo 10 de Gênesis, onde o irmão Milton colocou aí, Gênesis 10 e 5, 10 e 20, 10 e 31, essa língua é a língua que o hebraico chama de Lashon. Lashon é uma língua, a língua original, a língua que eles falavam desde os tempos de Adão,
Eva, Caim, Abel, Sem, é a língua que o hebraico chama de Lashon. Não tem nada a ver quando o hebraico cita a língua que nós estudamos no capítulo 11 de Gênesis, que é Safã. Então, o original é que mata a charada da cronologia bíblica. Quando você estuda o capítulo 10 de Gênesis e fala que está todo mundo separado por tribo, por clã e por língua, você imagina. Então aqui, 3 versículos provando que o povo ali já estavam separados por suas línguas. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Sem, Cão e Jafé. Que parece que matematicamente os teólogos dizem que era um total de 70 pessoas. Separaram por suas tribos e línguas. Mas a língua que o original hebraico diz é Lashon, que não tem nada a ver com a língua do capítulo 11 de Gênesis, Safã. É a língua que Deus confundiu. Pegou a língua original, que não temos assim, nem podemos afirmar categoricamente se era o hebraico, né? Não posso afirmar isso, mas supõe-se que sim, era o hebraico. E ali, no capítulo 11 de Gênesis, Torre de Babel, portal dos deuses, começa a Deus confundir as línguas. E surge ali o idioma de mais de 100 nações. Mais de 100 estudiosos, pesquisadores, bibliólogos afirmam que mais de 100 nações saem dali, daquela grande cidade e daquela grande torre, templo de adoração a deuses, com D minúsculo, ali governado por Nirode. Dali o povo se desentende, não compreende mais um ao outro e vão se juntando conforme a sua língua. E ali formam tribos e tribos e nações. Então, Bíblia é isso daí. Bíblia não é apenas ler, é você pesquisar, estudar, entender que o hebraico, a língua original, o grego no Novo Testamento, às vezes umas pitadas de aramaico, né? Tudo isso você tem que pesquisar e saber o que está aquilo dali, o significado daquilo ali, o que é de verdade. Então não fica preocupado quando estiver lendo Gênesis 10, já está falando de separação de língua, mas uma língua que foram separados por dialetos. São dialetos ali, cada um com a sua tribo, dialetos diferentes. Mas a divisão mesmo de línguas para a formação das nações o hebraico chama de Safã, que está lá no capítulo 11 de Gênesis. Então, capítulo 10 fala sobre 70 povos, 70 povos, cada qual possivelmente com sua língua. Uma explicação para isso é que o registro não está em ordem cronológica. Se você tem a Bíblia cronológica, pesquise isso daí também. Uma vez que a divisão dessas nações com sua respectiva língua sucedeu a Babel. Babel, capítulo 11, é onde a gente vê as nações com línguas mesmo diferentes, línguas internacionais, sendo separadas pelo próprio Deus. Ele foi quem separou, e isso é de grande importância para os dias atuais. Todavia, há uma profecia bíblica escatológica, lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 9, falando que no tempo do milênio
a língua será unificada. Então tudo voltará como antes. A mesma língua que Adão e Eva falavam, a mesma língua que Caim, Abel, Sete falavam, a mesma língua que Noé, Sem, Cão e Jafé falavam, nós iremos falar. Tudo isso acontecerá, talvez nós não, porque nós estaremos como igreja nos dias do milênio, mas acredito que sim, porque a profecia diz que tudo será unificado, será uma só língua. Então, aquilo que o diabo separou, aquilo que Satanás dividiu, aquilo que Satanás partiu, despedaçou, quebrou toda a aliança, quebrou toda a harmonia que Deus criou, vai ser resolvido lá no final dos tempos. Irmão Milton já colocou. Sofonias 3:9. Profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Mas tem outra tradução, não essa do irmão Milton, que diz que haverá o povo, as nações falarão uma só língua unificada. Então, outro fator digno de destaque é que essas 70 nações vieram dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E irmãos falam a mesma língua. Isso fica ainda mais claro quando vemos que na genealogia das nações a palavra hebraica para a língua é Lashon, enquanto o relato da dispersão lá de Babel, capítulo 11, é Safã. Então, Safã é a língua falada, e no hebraico bíblico o termo é usado apenas no singular. A palavra Lashon caracteriza uma língua em sua relação com outra, apontando para as diferenças entre os diversos idiomas. Safã aponta para a singularidade de uma língua e também é o termo técnico para a única língua universal da pré-história e para a língua pura do tempo do fim. Entendeu? Então, quando a gente vê a diferença de Safã para Lashon, você vai entender que no original cada um tem um significado diferente, tá bom? Cada um tem um significado diferente. Irmão Milton Vilela, Deus te abençoe. Irmã Jalva Joel, Pai do Senhor, boa noite. Jesus te abençoe, saúde para a senhora e toda a sua família. Tá bom? Então, veja que os 3 filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé, irmão, fala a mesma língua. É a mesma língua. Então, na genealogia das nações, a palavra hebraica para a língua é Lashon, enquanto o relato na dispersão usa Safã. Então, veja que esse Safã é a língua falada e no hebraico bíblico o termo é usado apenas no singular. Então, o pessoal que estava ali nos dias de Adão, nos dias de Eva, nos dias de Noé, nos Sem, Cão, Jafé, eles estavam aqui na palavra Safã, né? Safã. Então a palavra Lashon caracteriza uma língua em sua relação com outra, apontando para as diferenças entre os diversos idiomas.
Então, a língua, eu até me confundi aqui, quero corrigir, a língua de Babel, que foi as línguas separadas, ela está relacionada com Lashon, tá bom? Para tirar toda confusão e desentendimento. Então, Babel, Gênesis, capítulo de número 11, Gênesis, capítulo de número 11, a língua falada é Lashon. A língua que os filhos de Noé, Adão, Eva, Caim, Abel e Sete falavam é Safã, tá bom? Corrigindo aí para não haver confusão. Eu já me confundi aqui também. Então, quando você estuda o capítulo 10 de Gênesis, quando você estuda Gênesis, capítulo de número 10, o versículo 5, 20 e 31, você vai encontrar a língua Safã. Quando você vai para a Torre de Babel e vê a divisão das línguas, Lashon, tá bom? Então aqui diz aqui, ó, a palavra Lashon caracteriza uma língua em sua relação com outra, apontando para as diferenças entre os diversos idiomas. Então, em Babel, Gênesis capítulo 11, surgiu ali os diversos idiomas, vários idiomas. Então, o hebraico chama aquilo de Lashon. E Safã aponta para a singularidade de uma língua e também é o termo técnico para a única língua universal da pré-história e para a língua pura do tempo do fim. Então, Sofonias, profeticamente, capítulo 3, versículo 9, vai ter uma língua no futuro lá de Jerusalém, lá nos tempos do milênio. E essa língua é a Safã, a língua original falada por Adão e Eva, Caim, Abel, Sete, Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tá bom? Então tirou a confusão que eu aqui também me atrapalhei na anotação que eu fiz. Então, a língua de Babel, a língua das nações, Lashon. A língua original de Adão e Eva, que era antes do capítulo 10 de Gênesis, antes, e que vai ser futuramente em Sofonia 3 e 9, uma profecia para o milênio, é a língua Safã. Tá bom? Ainda bem que eu corrigi. Que Deus possa abençoar vocês. Jalva, mulher de Deus, saudade, paz do Senhor, mulher de Deus, saúde aí para vocês e toda a sua casa e toda a sua família. Tá bom? A Torre de Babel é um emblema da arrogância humana e do juízo divino. Nimrod edificou um império e fundou cidades-estado. E essa geração ímpia quis tornar o seu nome célebre e inverteu o propósito de Deus de repovoar a terra. Então, nós vemos aqui um projeto arrogante e um juízo certo. Mas desse episódio podemos tirar algumas lições
maravilhosas para a nossa vida cristã sobre a face da terra. Nós queremos encerrar por aqui, porque fica muito cansado para os irmãos que estão assistindo. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, né? É um assunto extenso. Nós iremos explicar detalhes minuciosos sobre o portal dos deuses, Babel. Tanto a cidade, fundada pelo Nirode e aquela multidão que lhe seguia, como também o templo, né? Que foi ali erguido, o zigurate, em forma de espiral, como uma pirâmide, desejando que os deuses com D minúsculo descesse dos céus para ali atender os caprichos de Nirode e todos os seus seguidores. Então, tanto a cidade fundada por Nirode como o zigurate chamava-se Babel. Babel, o portal dos deuses. Eu quero aqui agradecer a você, meu amado e minha querida irmã, meu amigo e minha amiga, pelo carinho de estar conosco nesta live maravilhosa.